Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Em um ano bastante especial para a gente, pois celebramos em 2025 60 anos da regulamentação da profissão de administração aqui no Brasil. Então, um ano muito importante. Bom, gente, antes de apresentar o meu convidado, de falar sobre o nosso tema, eu já gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seus comentários e também nos seguir no Spotify. Bom, você sabe quando um líder se torna líder? Essa pergunta a gente vai tentar responder ao máximo hoje aqui, através de um bate-papo com um convidado muito especial. Bom, ele é executivo, escritor, palestrante, conselheiro e foi líder por mais de 30 anos de diversas empresas aqui no Brasil e no exterior também. Eu tenho o prazer de receber o Paulo Camargo. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo. Muito agradecido, Maria. Estava ansioso em participar com essa audiência maravilhosa de vocês. Então, estou aqui com vocês e espero hoje conseguir responder todas as suas perguntas, que eu sei que são muito boas. Muito obrigada. Com certeza a gente vai tentar te explorar no bom sentido o máximo possível. E vamos começando, né? Querendo saber do Paulo o seguinte, como eu lhe apresentei, são mais de 30 anos de experiência. Você que liderou grandes empresas como McDonald's Brasil, Burger King, Starbucks, Subway, Popeyes, enfim, esteve à frente da Zamp, né, que é uma holding de restaurantes muito importante aqui do nosso país, e também foi presidente, né, do Instituto de Food Serve Brasil, entre outras grandes organizações. Sendo assim, Paulo, eu gostaria que você nos falasse o que você acredita que é uma liderança bem-sucedida, independente do segmento, do tamanho da empresa ou da organização. Eu diria para você que, independente do setor, né, e eu trabalhei, como você citou, em alguns setores, né, no setor de comida, que foi o que você mais citou, mas no setor de bem-estar e estética. Eu brincava que eu fui contratado porque eu era muito bonito e o pessoal ria, obviamente. Não, é verdade, eu esqueci de falar do espaço laser, né? É verdade. Essa era a brincadeira que eu fazia. E trabalhei também no setor de business to business, né, com a Iron Mountain, que foi a primeira empresa em que eu assumi essa posição que o pessoal chama de CEO, de presidente, que eu não gosto desse título, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas respondendo a sua pergunta de maneira mais pragmática, acho que o sucesso, ser bem sucedido na liderança, é quando você consegue inspirar significado, onde as pessoas conseguem encontrar, além do resultado, porque obviamente isso vai definir se você foi bom líder ou não, mas quando o resultado ele vem com um propósito. Independente do setor, isso acontece quando você consegue engajar as pessoas em torno desse propósito. Então, pessoas engajadas, elas entregam resultados melhores. Simplificando bastante, né, essas décadas, eu diria que é isso. É o líder conseguir fazer com que as pessoas compreendam o significado do que você vai fazer. E o significado de colocar a quantidade correta de sal na McFritas do McDonald's. Porque o que é o sal, né? O como é o procedimento, mas o porquê o colaborador vai fazer aquilo de uma maneira única, porque é a maneira dele, né? E porque ele vai fazer a sua melhor versão. Eu acho que quando o líder consegue que as pessoas compreendam o significado dessas tarefas, deixa de ser um trabalho e passa a ser prazer naquilo que você está fazendo. Agora, considerando isso que você está nos falando, quais são os principais caminhos, né, para o líder conseguir esse engajamento, conseguir despertar esse sentimento de pertencimento, né, das pessoas do seu time? O principal elemento que para mim é essencial na liderança é a autenticidade. Então, a diferença entre o Paulo, que fala assim com naturalidade sobre isso depois dos 50, e o Paulo dos 20, é que naquela época eu achava que o líder tinha que ser um monte de coisa, né? Quase que todas as qualidades de um super-herói, ou seja, ele não existe. Mas se eu tiver que encontrar a essência, algo que tem que existir na liderança, é a autenticidade. E por uma razão muito simples, né? No final do dia, independente do negócio,
ele é formado por gente, formado por pessoas. A brincadeira que eu fazia em todas as empresas que você falou, mas eu vou usar o McDonald's como exemplo porque é o maiorzão, né? Eu fiquei 11 anos no McDonald's, dos quais 6 anos nessa posição de presidência, e saí de lá em julho de 2022. E o meu discurso nunca mudou, sempre foi: nós somos um montão de gente do lado de dentro de balcão, cuidando e servindo um montão de gente do lado de fora do balcão. Maria, são 2 milhões de pessoas por dia, né? Então 60 mil pessoas do lado de dentro do balcão, cuidando e servindo esses 2 milhões de pessoas todos os dias. E basicamente, o que tinha que existir nesse processo é geração de confiança entre a liderança e os colaboradores. Então, para que essa relação seja verdadeira, você tem que ser autêntico. Então, a autenticidade, ela gera confiança e gera conexão. Ou não. Pode até não acontecer. E às vezes não acontece mesmo. Tem alguém que você não conseguiu essa conexão. Mas você vai se respeitar porque vocês são profissionais, né? Mas o fato é esse, ou seja, a autenticidade é o primeiro elemento, a característica mais importante na liderança, né? Depois vem gestão, depois vem disciplina, depois vem processo, mas você não vai desenvolver equipe se não houver conexão. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, a questão de não sermos super-heróis, né? E o líder, ele é muito cobrado, alta performance, resultados, e nem sempre é possível atingir todos os resultados, todas as expectativas. E aí, ainda nessa questão da importância desse entrosamento com a sua equipe, como você acha que um líder pode fazer da sua equipe um instrumento de complementação do seu dia a dia, das suas demandas? Você sabe que eu espero que você me aborde meu livro ainda, espero que você chegue lá. Não, vamos falar com certeza. Mas eu vou adiantar um capítulo do meu livro que se chama A Terceirização das Suas Fraquezas. Então, Maria, a sua pergunta se encaixa perfeitamente nesse conceito, tá? Aliás, eu faço os créditos aqui ao Sérgio Chaya, que é um grande amigo meu, que escreveu um livro também, e que lá ele falava sobre a terceirização das fraquezas. Eu gostei tanto que criei um capítulo no meu livro. E basicamente é isso, Maria, é você admitir, né, a sua vulnerabilidade, que inclusive é parte do processo de autenticidade que eu comentei, o que você é incompleto, né? Que você não é o super-herói e não precisa ser. Que é legal, o legal é que você não precisa ser. As pessoas não esperam que você saiba tudo. E quando eu percebi isso na minha vida, tudo mudou, né? Elas esperam sim que o chefe seja essencialmente justo nas suas decisões. Mas, voltando à sua pergunta de complementos, né? Quando você percebe que é assim, você busca contratar, desenvolver pessoas melhores do que você. Então essas pessoas se encaixam nessas suas fragilidades, nessas suas vulnerabilidades, transformando você numa pessoa melhor. E definitivamente, não sou só eu que falo sobre isso, né? Se você buscar um estudo muito sério que eu menciono no livro também, eu estou falando várias vezes do livro para você ler o meu livro aí, tá? Tem um estudo do Google, que para mim é o mais sério de todos, ele que entrevistou e buscou respostas para a seguinte pergunta: por que é? Qual é o elemento que faz com que equipes tenham melhor performance do que outras? E eventualmente ele esperava que viessem respostas que eram líderes formados nas melhores escolas de negócios do mundo, né? Mas não foi isso que aconteceu. As equipes que melhor performavam eram aquelas que sim, existiam líderes que buscavam que as suas equipes fossem diversas, que fossem capazes de colaborar entre si, onde ele criava um ambiente de confiança, onde a autenticidade era o elemento número 1, confiança e conexão. Então essas pessoas se encaixavam. É óbvio que elas competiam de alguma forma, porque todo mundo faz isso dentro da empresa, mas de uma maneira respeitosa. E aonde essa complementariedade que você comentou era o principal elemento para aumentar a performance da equipe. Maravilha. Agora, em que momento, Paulo, você se enxergou como um líder e não apenas como um gestor? Essa resposta é bem simples. Quando eu deixei de fazer, quando eu deixei de resolver, e coloquei 2 verbos no infinitivo, vou colocar o terceiro, e passei a desenvolver. Então antes eu tentava resolver, a fazer, e eu passei a desenvolver. E não é simples isso, Maria, porque nós todos, né,
nas nossas carreiras, e independente do tamanho da empresa, do setor que trabalha, pode ser no setor de tecnologia, no setor de comida, nos supermercados, na indústria, no ensino, nós somos promovidos, né? Você começa normalmente como analista, né? Termina a faculdade de administração, vai ser analista, e pode ser outra faculdade, mas estou aproveitando aqui o ensejo pela visita aqui ao CRA. E você começa e você é analista. E vai desenvolver, vai fazer alguma coisa, resolver problemas, né? E de repente alguém diz, esse cara é bom, vamos promover ele. Promove ele e ele passa a ser responsável agora por um grupo de pessoas. Mas nem sempre, e isso não é uma disciplina que o mundo acadêmico incorporou de uma maneira prática, né? Nem sempre ele foi preparado para esse shift. Uhum. Porque ele era muito bom em executar tarefas, ele passa agora e ele não percebe que ele não é mais responsável pelas tarefas, Maria. Ele passa a ser responsável pelas pessoas que agora sim resolverão e farão as tarefas. E parece simples, mas não é, porque é uma mudança muito profunda em que ele tem que aceitar, que ele tem que parar de fazer e sim começar a desenvolver, a perguntar. Fazer perguntas abertas e não dar respostas, sim mais perguntas. Eu acho que esse é o processo que eu também passei por ele e é natural que aconteça assim, né? São dicas valiosas que eu dou no livro também de como é que você encurta esse processo. Eu levei décadas, Maria, para entender isso. E eu espero que você que está nos escutando não leve tanto tempo assim. E o curioso é que a gente vê cada vez mais pessoas jovens na idade, mas também na questão da experiência, assumirem cargos de liderança. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, na sua opinião, quais são ainda os principais equívocos que os líderes jovens, não apenas na idade, mas também na questão da experiência no cargo, né, de liderança, ainda cometem, Paulo? O principal é confundir autoridade e controle. Uhum. O principal é não perceber que as pessoas não esperam que ele, no papel de líder, resolva tudo. Que ele, no papel de líder, não precisa saber tudo. Eu estou te falando porque eu cometi esse erro, né? Eu achava, Maria, eu sou bem mais velho que vocês aí que estão me escutando, provavelmente, aí que tem muita gente jovem. Eu li todos os livros que me passaram, inclusive eu tive um comandante no Exército, eu fiquei, minha carreira profissional, Maria, fazendo rapidamente aí, eu começo ali aos 10, 12 anos já ajudando meu pai, meio que como um faxineiro de um pequeno negócio que ele tinha na cidade de Barueri, aqui na Grande São Paulo. Era uma assistência técnica de eletrônicos. Depois eu virei balconista, depois de fazer técnica eletrônica. E basicamente, a gente percebia ali que meu pai tinha uma característica diferente. Uhum. Ele tinha algo que o líder tem que ter e que naquela época ele nunca usou essa palavra para mim, mas eu fui entender depois. Ele tinha muita empatia com todo mundo. Foi o meu grande professor sobre o que é liderança, meu pai, o seu Pedro. Mas, basicamente, o que foi acontecendo comigo, eu quando saio deixo de trabalhar com meu pai, vou para o Exército, fico 5 anos no Exército. Fiz CPUR em São Paulo, então fui oficial do Exército, e fiquei 4 anos cuidando de alguns setores de administração do Exército. Naquela oportunidade, eu lia todos os livros que me passavam, inclusive, voltando ao comandante que eu tive, ele me indicou uma lista com 100 livros para que eu lesse. Eu, obviamente, fez essa cara que você fez para mim e falei, 100 livros, não dá para ter um short list. Me passou uma lista menor, mas no final de tudo, na história, eu li os 100 livros ao longo da minha vida. Mas alguns livros sobre liderança naquela oportunidade, eles descreviam o livro. Você não precisa ler os 100 livros, você que está nos ouvindo aí. Simplesmente você pega e faz a pergunta para o Google ou para o ChatGPT. Quais são as características do líder? E ele vai te trazer algumas delas. Sim. Ele tem que ser visionário, ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ter uma capacidade estratégica, ao mesmo tempo que ele tem que ter uma capacidade de síntese analítica. E ele vai descrevendo esse super-herói, que basicamente é o que você vai montando. Maria, não tem ninguém que seja assim. Então, essa sacada de que esse cara não existe, demorou algum tempo para eu perceber. E eu volto a dizer, a vulnerabilidade, a autenticidade é a principal característica. As pessoas, quando eu percebi que as pessoas não esperavam que eu fosse, que eu soubesse tudo, que eu tivesse o melhor inglês, que eu tivesse o raciocínio mais rápido de todos, que eu conhecesse tudo sobre o setor de comida, ou sobre... Não, eles não esperavam isso de mim. Eles esperavam dentro da liderança que eu tinha que exercer, e não da chefia, e vamos separar esses dois conceitos de chefe e líder, esperavam que eu desse o caminho certo,
que eu definisse os objetivos, mas mais do que tudo, que eu desse espaço para que eles colaborassem. Porque as pessoas chamam de colaborador, né? E se você aí chama o seu empregado, funcionário de colaborador, que é a maneira certa de fazer, como ele é uma pessoa inteligente, o seu colaborador, ele vai entender que esse termo quer dizer que é alguém que vai colaborar. Uhum. Então, dê espaço para ele colaborar. Então, essa é a função do líder, especialmente ser justo nas suas decisões. Isso implica orientar, implica treinar, implica castigar, ou usar o termo que você quiser aí, eu permito que você utilize outro, mas para ficar evidente, Sim. pessoas que não cumprem aquilo que está tratado, de alguma forma serão punidas, né? E essa punição, depois de dar a respectiva oportunidade em termos de retreinamento, eventual transferência para uma outra área em que ele se encaixe melhor, e se isso não acontecer, a função do líder é demitir. Isso envolve a justiça que eu te falei. Então, chefe bonzinho não funciona. Chefe bonzinho, não. Não seja complacente com baixa performance. Então, ao mesmo tempo que esse líder não é o super-herói, ele vai ter coragem, terá que ter coragem para ser justo o suficiente para, inclusive, demitir aqueles que serão felizes em outro lugar, porque na sua empresa ele não está sendo. Né? E você falando isso está me trazendo aqui um conceito que é a liderança humanizada. Muitas pessoas, inclusive aqui nesse podcast, falaram sobre a importância do líder ter esse olhar mais humanizado. Como é que você encara isso? Justamente a partir dessa definição que você acabou de nos falar sobre uma liderança forte, mas também que não seja injusta, né? Com as seguintes frases, Maria. Liderar é humano. E eu fiz essa pausa de propósito, para que você, ouvinte, Maria, o que ele quis dizer com isso? Como um ser humano, não existe uma fórmula perfeita para isso. Como um ser humano, você vai cometer erros e acertos. Como um ser humano, você terá que encontrar, dentro da unicidade do ser humano, isso é maravilhoso, né? Isso é divino para mim. Faz com que cada vez mais eu acredite em Deus. Uhum. E tudo bem se você, ouvinte nosso, não acredita. Talvez um dia você acredite, mas isso me aproxima desse divino, porque nós somos únicos. Então, como um ser humano, você terá que encontrar o seu jeitinho, que será único, de liderar a sua equipe. E cada um dos seus liderados merece, como um ser humano, uma maneira única de ser liderado. Aí entra a empatia. Então, você vai cometer erros e acertos, faz parte do processo. Liderar é humano. E por mais que o algoritmo vá te ajudar, eventualmente em algum sistema que você use, no final do dia, acredite na sua intuição. Bom, antes da gente falar aqui sobre a experiência, né, que o Paulo teve de 11 anos à frente do McDonald's Brasil, ainda falando sobre essa questão de liderança, vou até fazer não é uma brincadeira, mas eu vou fazer uma provocação. O título do seu livro, que a gente vai falar com mais detalhes lá para frente na nossa dica de leitura, é Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe. É isso aí. Explica pra gente o que é que você quer dizer com esse título e a diferença. Você falou alguma coisa sobre que há diferença entre ser líder e ser chefe. Explica pra gente por que você trouxe esses dois termos bem evidentes, né, no seu título. A gente discutiu muito com a editora Gente. Na época, eu, Camila, da área de marketing da editora, Roseli, que é a diretora-geral da editora Gente, Roberto Chiniachik, que dispensa apresentações, né, um grande professor, uma grande inspiração para mim, de qual seria a maneira mais correta, vamos colocar assim, porque a capa do livro é a maneira que você tenta descrevê-lo, né? E eu confesso a vocês aí que o título do livro inicialmente era outro. Uhum. E existe um conceito na edição, né, no mundo livreiro, no mundo dos livros. Eu fui aprender isso quando eu fiz um curso lá da editora Gente, que se chama Bestseller, que eles me convidaram para fazer, e aí me pediram fazer o livro. Tem um conceito que se chama a ideia criativa. A ideia criativa é a linha que vai começar e finalizar o seu livro, né? E a ideia criativa do meu livro era: seja o líder que você gostaria de ter como chefe.
E ele nunca foi pensado durante o processo de escrita do livro como título. E é interessantíssimo isso, Maria, porque quando eu estava escrevendo o livro, eu já queria definir o título. Eu lembro que eles falavam assim, calma, o título vai ser a última coisa, porque você vai ter muitas opções. E assim foi. Então, quando chegou no final, a gente percebeu que a ideia criativa, resolvendo o problema de layoutização da capa, e a gente vai mostrar daqui a pouco o livro para vocês, se vocês estão curiosos aí, você vai ver que foi bem legal. E, basicamente, ele era muito provocativo. Né? Então, seja o líder que você gostaria de ter como chefe. Você tem que pensar sobre isso. Né? O que esse cara quer dizer com isso? Exatamente isso. Você vai fazer o que você está fazendo? Vai continuar fazendo o que você está fazendo? Qual é a forma como você vai se comportar quando você for chefe? E é a mesma que você gostaria que o seu chefe tivesse com você. Então, essa foi a brincadeira quase terapêutica aí para chegar no título do livro. E, basicamente, ele separa. Daqui a pouco a gente vai mostrar a capa, vocês vão ver. O chefe e o líder. Né? E o líder fica acima com umas flechinhas assim, dizendo assim, a gente gostaria de ser líder, mas nem todos somos. Né? Muitos serão promovidos, serão chefes, receberão título, o crachá dele vai chamar ele de coordenador, supervisor, gerente, diretor, vice president, whatever, CEO, presidente, e ele continuará sendo chefe. E alguns vão entender a diferença, que basicamente passa por dar espaço, por desenvolver, por dar crédito às outras pessoas. Né? Tem muito chefe que ele é chefe quando está dando tudo certo. Deu errado, ele começa a achar um monte de culpado. Por aí a gente começa a separar os meninos dos homens. E por que você começou até o nosso programa falando que você não gosta muito da palavra CEO, você prefere presidente? O que isso significa? Eu falei que ela é boa em pergunta, gente. Vocês concordam comigo? Ela vai anotando ali. É simples, tá? Eu sempre percebi... A minha primeira posição como CEO foi aos 40 anos. E não foi no Brasil, foi na Espanha. E curiosamente, Maria, vou fazer um parênteses. Se eu esquecer, você volta aí com as suas perguntas. Aos 25, provavelmente, eu fiz uma afirmação e conversava com um colega meu. Na época, ele era diretor de marketing da Pizza Hut. E eu era um gerente júnior ali. Eu era trainee, fui promovido rapidamente a gerente. E eu lembro que numa conversa com ele, com o Ricardo Rubini, eu disse assim, Ricardo, Rubini, chamado de Rubini. Rubini, eu quero ser e sou um generalista. Então, minha decisão, eu sou um generalista e eu quero ser CEO de uma empresa até os meus 40 anos. A segunda parte da pergunta, ele nem se focou muito, porque ele falou mais uma divagação aqui de um jovem aprendiz aqui, faz parte do processo. Mas a primeira, ele foi um grande professor para mim, o Rubini. Ele falou assim, uma decisão perigosa essa sua, Paulo. E depois eu pedi para que ele me explicasse melhor o que ele ia dizer. Ele falou, eu, por exemplo, sou o head de marketing aqui. E dentro da minha área de marketing, tem vários marqueteiros. Tem muitos marqueteiros. Tem gerentes, tem diretor mais júnior, tem o vice-presidente e tal. Dentro das áreas de recursos humanos, idem, de finanças, idem. Mas quando você se declara um generalista, eu acho que você está querendo dizer que você realmente quer ser esse cara. Mas só existe um na empresa. Entendeu a sacada? Então o Rubini era uma pessoa muito inteligente e me fez entender que para que aquilo acontecesse, e eu ainda falei, antes do 40 vai acontecer, esse foi mais para mim, essa promessa, eu tinha que me desenvolver muito, eu tinha que aprender muito. Então a partir daquele momento eu fiz um plano e você pode decidir se era pela minha capacidade de planejamento, que o Exército me ajudou muito, ou pela minha fé, ou pela minha sorte. Aos 40 anos e 3 meses eu me torno CEO na Espanha de uma empresa em que eu trabalhei 7 anos, que é a Iron Mountain. Né? E eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que quando as pessoas... Eu venho de uma infância muito humilde, Maria. Muito, muito mesmo, sabe? De morar na periferia, em Carapicuíba, e isso já, pela cidade ser uma cidade de uma população mais pobre, as pessoas já podem imaginar o que era. Mas a primeira rua que eu morei era uma rua de terra, né? Eu crescia, né? Então, infância muito humilde. Aqui, esse lance de ser CEO de alguma coisa estava completamente fora de qualquer pessoa
estatisticamente da minha vizinhança, né? Então eu acho que eu tive muita sorte também, especialmente, Maria, de encontrar chefes que me dessem oportunidade. Chefes que tivessem a paciência de me desenvolver. E eu fui sempre muito perguntador, né? Chefes que me indicassem os melhores cursos, os melhores livros, né? E eu acho que tive uma outra capacidade, por ser uma pessoa tímida, e que ao longo do tempo foi desenvolvendo outras características, como aprender a se comunicar, porque se o tímido ficar só no cantinho dele, ele não vai ser CEO, né? Mas eu fui entendendo o que esses chefes fizeram para chegar onde eles chegaram. E eu acho que eu consegui especialmente anotar as coisas boas que eles fizeram, porque como qualquer um de nós temos as coisas ruins, né? Claro. E tentar pegar um pouquinho de cada um deles, né? E foi dando certo. É por isso que você fala que seus maiores professores foram seus chefes? Você tem essa expressão, não tem? Ou então aprenda com seus chefes? Não tem uma fala assim? Tem uma fala no meu perfil do Instagram, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Bom, já vou falar, pode falar, né? Pode, fica à vontade. Então o perfil é Oi Paulo Camargo. Você tá ouvindo a gente aí? Oi Paulo Camargo, simples assim. Oi Paulo Camargo. Dá um oi pra mim lá. Eu fiz um vídeo que teve mais de 1 milhão de visualizações, que foi para mostrar esse novo momento que eu estou vivendo a partir de fevereiro desse ano, que é esse cara mentor, e palestrante, escritor, conselheiro, em que eu digo aos chefes que me fizeram jurar que eu nunca seria como eles. Vocês foram, sem saber, os meus melhores professores. É isso aí, essa é a frase. E eu não vou esquecer essa frase nunca, né? E basicamente o que eu estou querendo dizer é que eu tive chefes bons e chefes ruins. Aqueles que não eram líderes. E esses chefes ruins me fazem lembrar todos os dias o que eu não quero ser. Né? Mas eu esqueci da sua pergunta anterior, eu vou juntar aqui nessa resposta, que é por que o presidente CEO, lembra? Sim, que você não gosta. Não gosto, né? E eu estava contando essa história, mas eu voltei lá atrás e fui falando desse cara que foi se transformando. Mas eu, naquela oportunidade, eu via esse CEO, e sendo muito sincero e transparente, porque eu via nele o carrão que ele usava, né? O primeiro CEO da PepsiCo que eu trabalhei, que foi o cara que me contratou, que me entrevistou, que eu não falava inglês, tive que aprender, depois a gente fala sobre isso se você quiser, tá? Ele tinha lá um carrão preto que eu achava, e eu achava que aquilo era importante, porque de onde eu vinha, aquilo era importante. E eu fui aprendendo depois que não era só isso, tá? Mas naquela oportunidade eu tenho que reconhecer, dentro dos meus defeitos, que eu fui um pouco ambicioso nesse sentido também. E aí, quando eu cheguei, virei CEO, o que eu percebi é que muitas pessoas se aproximavam de mim por ser CEO, mas não por ser o Paulo. Uhum. E mais do que isso, eu percebi também que às vezes o título me afastava das pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu estava num evento qualquer que me convidaram para assistir uma palestra. Sim. Verdade que, como CEO, como presidente, eu tinha meus 2 seguranças, os 3 carros lá, então eu não tinha esses negócios todos. Mas eu chegava sempre de uma maneira low profile lá dentro. Né? Cheguei, sentei no lugar, daqui a pouco senta uma pessoa do meu lado, daqui a pouco acaba a palestra, você levanta, vai ter um coquetelzinho, você começa a conversar com a pessoa. E ela fala assim, o que você faz lá no McDonald's? Eu trabalho lá, eu já faz tempo lá. E tentava evitar o título, né? Entendi. Às vezes estava escrito no crachá, não tinha como. E aí, no final, mas o que você faz mesmo? Não, eu trabalho com a área de operações, eu lidero lá. Tá? Não, mas qual que é o seu título? Eu sou o presidente, né? E quase que a pessoa, ela dava um passo para trás, sabe? E mudava um pouco o seu comportamento comigo. Uhum. Eu nunca curti isso, Maria. Então, essa questão... a verdade é que a posição de CEO ela é uma posição solitária. Não porque a gente queira, não porque você se coloca na sua sala, na sua mesa. Eu sempre procurei não estar na minha mesa, por exemplo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ela exige, né? Ela exige, né? Tem a liturgia do cargo, vamos chamar assim, que está faltando para tanta gente nesse Brasil, mas vamos ficar fora da política e de outras coisas por enquanto. Mas no caso, ela exige isso. Só que quando ela é confundida e você deixa de ser o ser humano que está ali, isso nunca me agradou, né? Mas isso faz parte. E por que eu digo que ela é solitária? Não porque você fica dentro da sua sala, mas se você pensa assim, ó, você tem um mercado, né? Você tem aqui os seus clientes. Você tem então, uma pirâmide invertida, em que você vai ter o conselho de administração, né? E você vai ter você aqui, nesse ponto aqui.
E embaixo você tem uma outra pirâmide, em que estão os seus diretores, os seus gerentes e os seus colaboradores. Deu para entender? Pirâmide assim, pirâmide assim. Você está aqui no ponto entre o vértice, né? Então, você recebe muita informação de baixo para cima, que nem sempre você pode passar para cima, porque eles não vão entender. E nem sempre, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes você recebe orientações de conselho de administração que você também tem que traduzir, e nem sempre você vai entregar para baixo. Então, por isso a posição é solitária. Porque muitas informações vão ficar somente com você. É só por isso. Bom, Paulo, pesquisando sobre você, a gente encontra no seu currículo algumas experiências, né, no exterior. Queria que você falasse para a gente como é liderar, como é trabalhar em um país de outra cultura, outro idioma. Fala para a gente. Maria, eu tive 3 experiências fora, né, trabalhando. A primeira foi mais curta, foram 3 meses ainda como trainee da PepsiCo lá atrás, bem jovem, né? Recém-saído da universidade. Eu fiquei em Phoenix, nos Estados Unidos. Mas basicamente era um treinamento de 3 meses e não era como viver lá fora, né? Eu sabia que eu estaria voltando rapidamente. A segunda oportunidade também foi pela divisão de restaurantes da PepsiCo, em que eu fui trabalhar no Chile. E aí eu fiquei 2 anos, né, como um período de expatriação. Né? E a terceira oportunidade foi naquela menção que eu fiz pela Iron Mountain, de ser CEO da Iron Mountain na Espanha. Aí eu tinha 40 anos. E por que eu fiz esse enquadramento de diferentes momentos? Porque eram diferentes Paulos. Né? Era o Paulo jovem, bem jovem, solteiro. O outro Paulo do Chile também ainda solteiro, mas já pensando em casar, né, fazendo MBA e tudo. E o terceiro Paulo foi o Paulo já com 40 anos, com 2 filhos. Aliás, minha esposa foi grávida para a Espanha do segundo filho. Então eu conto isso porque isso tem tudo a ver com o seu momento de vida pessoal e profissional. Eu vou te falar do terceiro porque eu acho que ele foi mais rico, né? Eu entre erros e acertos, eu trabalhei 7 anos na Iron Mountain, os primeiros 3 anos e meio aqui no Brasil, meio que como um diretor regional. O título era General Manager, mas eram 3 General Managers que se reportavam a um presidente. Então, a função era quase que uma diretoria regional. E fiz um bom trabalho, senão não teria sido convidado aí para lá. Mas chegando na Espanha, eu enfrentei algumas dificuldades. Né? Uma delas, a língua não era um problema, porque eu, como tinha morado no Chile, o espanhol é a minha... mais familiarizado com sem dúvida, espanhol. e é a minha segunda língua até hoje. Né? Eu me sinto muito mais à vontade no espanhol, falo com fluidez. Mas o que eu não percebi é que a Espanha era diferente dos outros países que eu tinha vivido, e especialmente que existiam diferentes Espanhas. Então você tinha o norte da Espanha com o País Basco, né? Você tinha o sul da Espanha, que se assemelha um pouco ao clima e o jeito das pessoas ao nordeste brasileiro. Né? Você tinha Galícia, você tinha Barcelona e Madrid e as suas disputas, né, que até hoje permanecem, não só no futebol, né, do Barça e do Real Madrid, mas também nos idiomas e na cultura. Né? Então, a Catalunha defendia muito ali, não só a sua culinária, e entender tudo isso demorou um tempo. Entender que tocava o hino da Catalunha no jogo do Barcelona e não o hino da Espanha. Entender que eu estava numa mesa como essa aqui e os meus diretores estavam conversando entre eles em catalão, enquanto eu estava do lado, que para mim era quase um desrespeito, porque eles estão sabendo que eu não estou entendendo nada, né? Mas não era. Né? E entender que isso fazia parte da cultura de quem defende a sua cultura e quer preservar aquilo, e quão lindo, quão bonito isso era. Mas onde estavam os erros? Os erros era de não entender que eu tinha que escutar mais. E eu vou contar um rapidamente. Eu havia visitado as unidades de Barcelona, nós tínhamos operação em várias cidades, e conhecido muita gente boa. E percebi que em Barcelona nós tínhamos, inclusive, a oportunidade de exportar alguns líderes para outros mercados. Quando eu cheguei no País Basco, infelizmente a situação era o contrário. A liderança ela era fraca, para ser bastante objetivo aqui,
e a gente tinha que fazer mudanças, né? A primeira coisa que eu pensei, Maria, eu falei, eu tenho muita gente boa lá em Barcelona, vamos trazer alguém de lá para cá. Sim. Voltei para Madrid, onde ficava a sede, e falei para o diretor de operações, olha, no seu lugar, eu não tenho nenhuma dúvida que eu pegaria tal pessoa e levaria para o País Basco. Ele me disse assim, se você permitir, eu gostaria de discordar de você. Porque ainda que eu concorde que a pessoa é muito boa, no País Basco não vai funcionar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos dar o benefício da dúvida para mim, e eu tenho feito isso por muitos anos, vamos levar essa pessoa. Um pouco contrariado, eu lembro que ele olhou para a CFO assim, quase que dizendo, não vai dar certo, mas o chefe está falando, nós vamos fazer. E eu fiquei feliz, porque ele estava atendendo meu pedido. Bom, em 3 meses, nós tivemos que reconhecer que nós estávamos errados e que não funcionaria. Em outras palavras, no País Basco, a liderança tem que ser do País Basco. E era difícil de eu compreender isso. E para ficar mais claro para você, ouvinte aí que está nos assistindo e nos ouvindo, o time que chama Atlético de Bilbao, para jogar no Atlético de Bilbao, você tem que ter nascido no País Basco. Então a cultura realmente é Eles assim. são muito fechados? Totalmente fechados. Então, felizmente, a menina voltou para Barcelona e a vida dela deu tudo certo e não conseguiu reagir. Mas nesse caso, faltou da minha parte ser um ouvinte mais assíduo, né, e aceitar que eles tinham razão. Mas depois é uma questão só de reconhecer e errou, resolve rápido, né? Como se preparar para esse momento de liderança? Eu tenho um amigo meu, Dorival, que trabalha no McDonald's, é o vice-presidente de franquias lá, um grande amigo meu. Dorival foi um grande professor para mim. Eu era chefe dele, mas foi um grande professor. E acho que essa é uma das funções dos liderados também, ensinar os seus líderes. E eu acho que eu fiz isso com alguns chefes meus também. Mas o Dorival, ele tinha uma frase que vai de encontro à sua pergunta. Ele falava mais ou menos assim, Paulo, a gente não tem certeza se a van vai passar lá naquela avenida, tá? Mas se ela passar, você tem que estar no ponto esperando, porque senão você não sobe nela. Ela não para em qualquer lugar. Então o Dorival falava da sorte, falava da oportunidade e da preparação. A oportunidade está aí, né? O que eu quero dizer? Eu sempre fui muito curioso, e sou até hoje, extremamente curioso. Eu estou aqui falando com você, já estou olhando suas estantes, o que você tem aqui, já fico interessado em fazer perguntas, né? E no meu caso, eu vou contar uma história assim rápida. Lembra lá do Chile? Sim. Nós éramos 3 trainees que fomos selecionados e fomos para os Estados Unidos, né? E ficamos 3 meses. Imagina que são centenas de candidatos para aquelas vagas. Quando nós voltamos, eu estava ali tentando achar uma oportunidade, né? E aí eu comecei a trabalhar no Brasil e tal. De repente eu lembro que entrou o diretor na sala, estavam os 3, e ele começou a fazer uma pergunta, falar do mercado chileno. Eu já falei, ele vai perguntar se alguém quer ir para lá, né? Antes de finalizar a pergunta, eu já levantei a mão. Né? Ele falou, você fala espanhol? Fala um pouco. E falava quase nada, mas falava portunhol como todo mundo fala, né? Então, essa vontade de querer, essa atitude, né? Então, você que está fazendo a pergunta porque nós queremos orientar as pessoas, se você tem interesse em fazer isso, cara, seja muito curioso. Ah, mas eu não estou 100% seguro com o inglês ou com o espanhol. Cara, levanta a mão e se vira, né? Porque você vai aprender conforme a necessidade. E vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que aprendeu inglês em... Ah, meu Deus do céu, essa notícia que saiu aí dos 7 dias, né? 7 dias, né? Pois então, ele tem propriedade para falar sobre isso. Conta pra gente que história é essa, Paulo. Eu vou colocar assim, tá? Para não parecer mentiroso. Eu fiquei famoso em aprender inglês em 7 dias. Tá. Que é não necessariamente a mesma coisa do que aprender inglês em 7 dias, você concorda? E aí eu vou te contar a história inteira. Eu estava... Isso foi manchete de um jornal importante brasileiro. Pode falar o nome, fica tranquilo. Foi manchete do UOL, né? E foi a notícia mais lida do UOL naquele dia. A segunda foi de um cara aí que chama Bill Gates, eu não sei quem é esse cara. Então foi realmente importante. E basicamente a manchete é mais ou menos assim, executivo multinacional aprendeu inglês em 7 dias.
E aí eu fiquei famoso por isso, porque a repórter foi muito inteligente. Ela estava fazendo perguntas, jornalista, sobre o McDonald's. E o McDonald's tem muitas histórias, né? Provavelmente foi uma entrevista de 1 hora. Mas no final, ela disse assim, bom, agora conta uma coisa que ninguém sabe sobre você. E eu falei brincando, né? Falei assim, eu fiquei famoso por aprender inglês em 7 dias. Ela falou, conta mais. Quando eu terminei de contar... A matéria virou essa. Né? E foi a matéria mais lida do dia lá. E como eu já falei... Tem quanto tempo isso, Paulo? Eu tinha me tornado presidente ali em 2010, provavelmente em 2020, alguma coisa assim. Mas se vocês buscarem aí, acha. Né? E o que aconteceu aí? Então, estávamos no processo, eu tinha saído do exército, me candidatei a programas de trainees, que era o que eu sabia que podia rapidamente me transformar num gerente, que eu queria ser, né? Eu queria ser CEO depois, tinha que ser gerente aos 25, 30. E aí eu fui muito bem nos processos de seleção da PepsiCo. E você sabe que está indo bem, porque você participou da entrevista com gerente, supervisor, operações, recursos humanos, você faz aquelas 10 entrevistas, dinâmica de grupo e tudo mais. E aí você senta na frente do CEO, Oswaldo Centuen, que hoje é um grande amigo meu, mas naquela época era um jovem, na minha percepção, brilhante, devia ter uns 35 anos, com cabelo grisalho, assim, parecendo um ator de cinema. E eu estava indo bem na entrevista, porque a gente já estava 1 hora conversando, né? Então, se você não está indo bem, provavelmente ele não vai dedicar tanto tempo assim a você. Até que ele solta, Maria, a seguinte pergunta. How is your English? E aí eu travei, né? Não estava preparado. Achava ali que, de alguma forma, ia ter tradução simultânea, sei lá, no treinamento. E ele quase que já me tirando da sala, né? Quase que dizendo para ele, perdi meu tempo. Ele fala assim, você não fala inglês? Eu falei, não, veja bem, é que eu não me preparei para essa entrevista. Eu tinha tido só inglês de escola pública, que infelizmente, Maria, espero que tenha mudado, né? Era verbo to be, present continuous, e the book is on the table, e não passava disso, né? E aí a gente terminou com a seguinte proposta. Falou, cara, então não tem o que fazer, mas você volta pro programa de trainees que eu gostei de você, aqui pro Brasil. Eu falei, não, me dá uma chance. E Maria, eu não vou economizar não. Acho que a única palavra que vem à minha cabeça para descrever o sentimento que ele teve comigo foi de pena. E ele olhou para mim e eu falei, me dá uma chance, por favor, me dá uma chance. Ele falou, tá bom, cara, então volta daqui 1 semana. Então, 1 semana foi o prazo que ele me deu, não porque eu escolhi. Eu saí dali, Maria, eu morava em Carapicuíba, né? Voltei, fui até Alphaville, que é uma cidade que você que não conhece São Paulo, fica perto de Carapicuíba, mas é uma cidade que tem boas escolas, né? Uma renda mais alta. E eu sabia que tinha uma boa escola de inglês lá. Eu entrei na escola, falei com a recepcionista que eu queria falar com o diretor da escola, que eu tinha algo muito importante para falar com ele. Veio o diretor da escola, e nunca vou me esquecer desse nome, o Johnny, e sentou na minha frente e falou, e aí, o que você precisa? E eu falei assim, tá acontecendo isso é o sonho da minha vida, eu preciso que você me ajude. Ele falou, não, nós temos aqui a melhor escola de inglês do país, então fique tranquilo que somos bons nisso. Temos a melhor metodologia, os melhores professores. Eu falei, que bom. Mas eu preciso... porque o prazo é meio apertado. Ele falou, qual é o prazo? 1 semana. Essa risada que você deu, ele deu na minha frente, quase dizendo assim, cara, esse moleque, você é louco, vai embora daqui, né? Aí eu parei e falei, calma, Johnny, eu conheço muito a sua reputação. Mentira, eu não conhecia, tá? Mas ali eu tive que usar um pouco de inteligência emocional. E eu sei que você não é capaz, como não é capaz ninguém, de me ensinar tudo em inglês em 1 semana. Mas você pode me preparar para fazer a melhor entrevista possível em inglês em 1 semana. Ele olhou para mim assim como você está olhando, por uns 5 segundos, que para mim pareceram uma eternidade. E de repente ele falou assim, deal. E eu falei, quê? Que eu não sabia o que significava. Ele falou, deal, nós vamos fazer isso aí. Bateu no peito. Quando o cara bate no peito assim, ele vai fazer. Comprou, né? Comprou, foi um professor extremamente dedicado, mudou a minha vida. Me encontrava às 7 da manhã, todos os dias na escola. Nós íamos fazíamos um intervalo pequeno, até 1 da tarde, nós íamos almoçar. E a preocupação dele, ele falou assim, não vai que o cara te leva para almoçar, você tem que saber falar fork, knife, nome das comidas. Às 14 horas, 14h30, a gente terminava. Ele me dava a mais alta tecnologia disponível na época. Sabe qual é, Maria? Fitas cassete, para eu estudar em casa.
com o meu Walkman na época, eu ficava ouvindo aquilo e ele dizia assim, você está numa imersão. Se alguém falar em português com você, você responde em inglês, nessa uma semana. Maria, minha mãe chegava no final do dia, depois eu estava estudando o dia inteiro, e falava assim, ei menino, vem aqui, vem a jantar. Eu falava assim, I'm not hungry, mami. Ela ria e falava assim, esse moleque tá ficando maluco. e a gente, bacana, assim foi. Uma semana depois eu volto lá, sento na frente do Oswaldo, super preparado. Pergunta 1, pá. Pergunta 2, pá. Pergunta 3, pá. Mas cada pergunta eu levava 15 minutos para responder, porque eu estava treinado em seguir vários caminhos, sabe? Sim, sim. O Johnny foi sensacional. Final da reunião, o Oswaldo olhou pra mim, de queixo caído, e falou assim, eu não sei como é que você fez isso, nunca vi isso na minha vida. Aí, passou mais uma semana, ele chamou um diretorzão, porque tem que ser validado pelo exterior, né? Um diretor de RH pra me entrevistar, pra ter certeza. E acho que eu tive até um pouco de sorte, porque o cara também tinha sido oficial do exército, uma empatia na conversa. Ele falou, he's ready, né? Ele falou, tá pronto pra ir. E assim foi. Eu não fui contratado pelo melhor inglês, continuo aprendendo até hoje, né? Mas eu fui contratado por demonstrar. Na maioria dos casos, as pessoas desistiriam ali. E falei, não é pra mim, eu vou ser treininho do Brasil mesmo, por demonstrar que eu estava disposto a fazer coisas diferentes. Exatamente. Né? E foi super difícil, tá? O começo do treinamento eu perdia 70% do que eles estavam me dando. Mas depois de 3 meses eu estava com um inglês muito mais fluente, atendendo o drive-thru da KFC, da Pizza Hut, era muito legal. Que bacana, que bacana. Bom, gente, vamos falar de Mac agora? É isso mesmo, Mac, esse conceito que a gente lembra logo da McDonald's Brasil, muito dessa transformação, desse reposicionamento de marca, essa modernização nos restaurantes, nos serviços, tem a ver com a gestão do Paulo como CEO, né? No período que você esteve lá, ele que junto com a sua equipe conseguiu trazer, aproximar mais, né, o McDonald's Brasil dos seus clientes. É a terceira maior franquia, ou seja, já é um nome muito representativo, mas mesmo assim você pensou nessa aproximação. Como é que surgiu essa ideia? Fala pra gente um pouquinho sobre esse processo. O McDonald's, quando eu assumi esse papel de CEO, ele não estava no seu melhor momento. Para ser bastante sincero, eu ouvi dos franqueados exatamente o contrário. Nós estamos no pior momento do McDonald's na nossa história. Então, quando eu assumi, ele já tinha mais de 40 anos de Brasil. E tem duas questões aí quando você já tem mais de 40 anos de operação. A primeira é muito boa, porque você tem muita experiência sobre o que está acontecendo no mercado. Então, o McDonald's ele passou, imagina, por todos os planos econômicos, e Cruzeiro, Real, Cruzado Novo, aquelas histórias todas que eu até esqueci os nomes, e sobreviveu a 3 dígitos de inflação. Por outro lado, os restaurantes também já tinham mais de 40 anos. Ou seja, eles estavam envelhecidos. E junto com isso, eu falo desse McDonald's, que ele tinha um telhadinho chinês, as paredes eram cinza ou bege, os funcionários também eram cinza ou bege, usavam um uniforme parecido, que eles odiavam, depois eu descobri isso. E... acho que as embalagens também eram meio... Aí era mais vermelho e amarelo, depois teve uma mudança, e o que ele tinha é que as mesas eram de mármore, cadeiras fixas. Esse é o McDonald's que eu peguei. Tá? Então, uma empresa que vinha perdendo market share, ano a ano, depois, inclusive... eu fui liderar uma das empresas que nos davam trabalho naquela época, era o Burger King, que o Burger King chegava naquele momento, era o New Kids on the Block, todo mundo só falava disso, e o McDonald's estava antigão, né? Então a marca estava empoeirada, estava envelhecida, precisava de um shake, e em consequência a gente estava decepcionando 3 grandes clientes, vamos chamar assim: o cliente, os colaboradores e os franqueados. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, o desafio aqui é grande. Como é que a gente percebeu isso? Através de pesquisa. Eu sou um homem de pesquisas, né? Acredito na minha intuição, mas eu não vou colocar o dinheiro do acionista por conta da minha intuição. Então, primeiro eu preciso ter certeza que as pesquisas embasam aquilo que eu penso. Ou mudar de opinião por conta das pesquisas. E quando a gente fez as pesquisas, primeiro com os colaboradores, a gente descobriu que a gente estava tomando bomba. Que a gente não estava fazendo um bom trabalho, o turnover estava estourando, o absenteísmo estava estourando, a gente precisava mudar algo. A experiência deles tinha que ser diferente. E a segunda, os clientes também não estavam felizes com o atendimento, achavam eles robotizados demais, taylorista e fordiano demais, se a gente quer colocar assim, e no mau sentido nesse caso.
E eu vou explicar para você um conceito que foi uma pesquisa profunda liderada pela área de marketing. Na época, João Branco era o CMO, né? Ele promoveu o João 2 ou 3 vezes na carreira dele. Então, o João hoje é o grande marqueteiro do Brasil, mas naquela época não era, né? Então, essa minha especialidade era de descobrir esses talentos e dar espaço para eles. O João já estava. A gente está falando de quando, mais ou menos? Está falando de 2016, 17, 18, 19, 20. Porque numa empresa muito grande, isso leva tempo para ser construído, né? Então, de novo, uma empresa de 60 mil colaboradores, mais de $1.000, aquela coisa toda, fornecedor. Precisa mudar a alface no McDonald's, precisa aumentar, fazer uma campanha do Big Mac, que vai, sei lá, triplicar a venda de um produto. Isso até que eu ia te perguntar, como é que é isso? Você tem que avisar 6 meses antes. Você não fala, semana que vem eu vou mudar. Você avisa 6 meses antes para ele começar a produzir, né? Então, tudo leva mais tempo. Mas onde eu quero chegar? A gente conduziu uma pesquisa que basicamente foi diferente de todas as pesquisas que a gente tinha feito. A gente levou os diretores às casas dos clientes, como se entrevistadores fossem. O meu crachá era entrevistador, pesquisador. Eu ia junto com o cara de pesquisa, eu não sabia nada de pesquisa e eu não falava muito. E eu vou resumir para você aquelas milhares de pesquisas que nós fizemos, em que os diretores foram em algumas casas de clientes, uma residência que eu visitei com o João Branco do meu lado, na cidade de Cotia, uma jovem de 22 anos. Ela, depois de comparar o McDonald's com um executivo engravatado, que eu respeitava, mas era muito distante de mim, mais velho, né? E ela comparava com o Burger King e falava assim, não, esse aí é meu chapa, esse aí eu quero tomar um chopp com ele no final do dia. Então, essas questões que fazem parte das técnicas de fazer pergunta, teve um final que falou assim, mas resume para mim a sua relação com o McDonald's. E ela disse assim, eu ainda gosto do McDonald's, mas eu sinto que o McDonald's não gosta mais de mim. É isso aí, Maria. Forte, né? Que forte, porque doeu. Doeu porque já era o executivo que estava liderando aquilo. Então, eu tenho que dizer para você que o que a gente percebeu naquele momento é que nós não conhecíamos o nosso cliente, nós não conhecíamos o que estava acontecendo. E para resgatar essa relação, vamos dizer assim, afetiva com a marca, que é uma história de amor, né? O brasileiro com o McDonald's, a gente tinha que fazer algo muito grande. E aí a gente fez, com muita ousadia, nós mudamos o nome do McDonald's, né? Literalmente tiramos a marca McDonald's da frente dos restaurantes e colocamos Mac. Isso foi a campanha que fez parte de uma aproximação, é uma história de amor, de novo do coração dos brasileiros. E eu tenho um orgulho tremendo de falar sobre isso, porque a partir desse momento veio dinheiro para a reforma dos restaurantes, porque tinha uma estratégia financeira por trás disso também, teve uma mudança na experiência do colaborador, uma mudança do uniforme, mudança dos produtos, mudança dos restaurantes, e os resultados vieram em consequência de você ter um colaborador satisfeito, que entregava uma experiência melhor. Então, é um processo primeiro, processo de tecnologia. Pessoas satisfeitas fazendo o cliente ficar mais satisfeito, que trazem melhores resultados financeiros. E aí tudo melhorou, o market share voltou, o EBITDA na minha gestão cresceu 400 BPS, a empresa passou a ser a marca preferida em todas as idades, em todas as gerações. Antes ela estava perdendo espaço para o BK, ela recuperou. E essa é a história desse McDonald's que vira Mac. A campanha da... Qual a sua McZeezy, assim que fala? McZeezy. McZeezy, até é difícil de falar. Foi nesse momento que surgiu? Foi nesse momento. Naquele momento, a gente criou um pipeline de anos. Porque isso trouxe muito engajamento, né? Total, total. Eu acho que cada um dos brasileiros tinha a sua McZeezy. Então, saber explorar isso, e os marqueteiros são fenomenais, né? Saber explorar... Porque o grande lance é que quando eu fui formado lá atrás, eu fiz Pepsi University, por exemplo, que era de marketing, né? A gente aprendeu muitas coisas sobre o marketing. A gente aprendeu os 4 P's de marketing, depois os 5, os 8, etc. Mas o fato é que a gente, no passado, fazia 4 grandes campanhas no ano e a gente garantia o resultado do ano seguinte. Com o Mac, a gente percebeu que a gente estava criando conversas diferentes. Uma delas é a McZeezy e um pipeline de diferentes. Então, fome de Mac, não sei se você lembra desse, que era uma fome única, que foi comprovada, porque a gente fez um estudo do cérebro humano e colocava um Big Mac na frente da pessoa, ela tinha uma relação única. E tudo era verdadeiro. Quando é verdadeiro, fica mais fácil. Ao mesmo tempo em que a gente cometeu erros no passado, em que a gente colocava pessoas que não comiam sanduíche. Tem uma campanha de 2014
que é a Copa do Mundo, que eu me lembro que o Neymar, né? Ele pegava um sanduíche e fazia assim, sorriso, mas não comia. E as pessoas no fast food, elas comem, elas se lambuzam. Então a gente começou a mostrar isso, né? E por consequência veio fome de Mac, Maczice, que era o seu jeito especial de comer o McDonald's. Depois eu vou perguntar qual é a sua Maczice. Depois eu pergunto a sua também. Não, eu não posso perguntar aqui. Não, pode falar. Pode. Tá Vamos aproveitar que a gente está falando de Mac, vamos dizer, né, qual é a sua Maczice. Tem algumas, tá? Eu, por exemplo, quando compro o meu combo de McDonald's, e também como no Burger King, como no KFC e todo mundo, mas do McDonald's eu compro o molho barbecue e pego a batatinha e coloco no molho barbecue, que eu acho que dá uma combinação incrível aí. Nossa, eu já faz tanto tempo que eu não como Mac, não por nada, porque realmente eu tenho até que voltar esse hábito. Mas eu lembro que eu gostava de misturar batata no sorvete. Essa pouca gente faz, mas eu já fiz também e é muito diferente, né? É engraçado a gente ter essa individualidade com o produto, né? A gente cria o nosso produto, exatamente, né, exatamente. Você sabe que você tocou num tema, Maria, que você falou assim, já faz algum tempo que eu não como, e uma pergunta que eu sempre recebia dos jornalistas é assim, você come no McDonald's de verdade? Aí eu respondi assim, eu como 3 vezes por semana, pelo menos. Às vezes 4. E o cara fala, você não é um cara gordo? Não, do que você está falando, né? Ele falou, não, porque não é a comida mais saudável. Tem essa questão, Tem, né? não. E eu dizia assim, olha, é verdade, quando eu vou ao McDonald's, e naquela época eu já tinha passado bem dos 40, estava chegando aos 50, eu faço uma contagem calórica. Então aquilo que tem uma intensidade calórica muito intensa, foi um pouco redundante aí, mas vocês entenderam, muita intensidade calórica, muita caloria, eu às vezes tento evitar. Mas tem uma vez na semana que eu não vejo nenhum problema de comer. Outra coisa, exatamente. Né? Então, eu acho que é importante que as pessoas tenham liberdade para escolher. E tinha uma brincadeira que eu fazia, era assim, você sabe qual é o estado da federação que tem, eu não sei se os números continuam valendo, tá? Mas naquela época valiam. E eu ia fazer palestras de universidades, às vezes estava discutindo com futuros médicos, nutricionistas na plateia, que a gente falava de saudabilidade. E eu falava assim, sabe o estado da federação que tem o maior índice de pessoal que está mais gordinho, né? E aí eles falaram assim, não, qual é? Eu falei, o Acre. Eu tinha esse dado, que vinha no Ministério da Saúde, né? Então o índice de obesidade maior que existia no Brasil naquela oportunidade era no Acre. Aí eu falava assim, sabe quantos McDonald's tem lá? Aí todo mundo olhava pra mim assim e falou assim, nenhum. E por muitos anos a gente usava essa brincadeira, que é óbvio que é uma brincadeira, claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas, na verdade, elas precisam ser educadas em como equilibrar a sua dieta. E se você almoçar 1.500 calorias, cara, economiza no jantar. Ou queima essa caloria, né? Mas o dia que o cara vai ao McDonald's, ou vai ao Burger King, ou vai ao fast food, o brasileiro médio, ele vai 2 vezes por mês ao McDonald's. 2 vezes por mês, se você faz 3 refeições por dia, é quase 2% das suas refeições. Se você me disser que o cara está engordando por 2% do que ele está comendo, não faz sentido. Então, por uma questão matemática, científica, eu sempre, com muita naturalidade, estive disposto a discutir isso e dizer que as pessoas têm que escolher. O McDonald's tem, por exemplo, você pode comer o seu combo e pedir para trocar a sua batata por salada. Sim, né? Refrigerante por suco. Exatamente. É bom a gente estar falando isso, porque hoje em dia existe o terrorismo nutricional, né, na internet, que você não pode comer isso porque isso vai fazer. Gente, calma, né? O que não pode é a gente deixar de fazer o que a gente quer com medo de algo que vai ou pode acontecer. Né, Paulo? Aí já vira uma questão meio paranoica, né? Uma coisa que já é outro nível, né? Não, e cada um vai ter que encontrar a sua solução. Eu gostava de usar um outro exemplo, que era Michael Phelps, que foi um medalhista olímpico nadador. Né? Não sei se até hoje os recordes dele permanecem, mas ele comia 5, 6 Big Macs após uma prova. Não que eu esteja recomendando que você faça isso, tá? Você que está nos ouvindo, mas no caso para dele, ele não tinha problema nenhum, né? Então é por aí. Bom, a gente agora vai para a nossa dica de leitura, né? A gente já falou um pouco sobre
o livro do Paulo. É seu primeiro livro, Paulo? Conta pra gente, né, como é que surgiu essa iniciativa. Eu vou relembrar aqui o título: Seja o líder que você gostaria de ter como chefe, pela editora Gente. Fala pra gente o motivo dessa publicação. O que é que você quer, quem você quer atingir, melhor dizendo, né, com esse conteúdo? Olha, o meu livro, ele teve uma inspiração num professor meu, num curso que eu fiz alguns anos atrás em Harvard, que se chama Bill George, que escreveu um livro que fala da autenticidade, né? The Authentic Leadership é o nome do livro. Eu não sei como é que foi a tradução em português, por isso que eu não usei aqui, mas liderança autêntica se ficou dessa forma. E aquilo ficou na minha cabeça, tá? Isso foi em 2010, eu fiz esse curso, foi um dos melhores cursos. A semana passada eu estava em Harvard também, mas esse foi muito potente mesmo. E ficou na minha cabeça de escrever um livro em torno disso. E fui me aproximando desse mundo da autenticidade, da vulnerabilidade do líder. Tem um outro livro que já vai para um outro lado, de um outro professor que eu tive também, em Wharton, que é o Rancharan, que escreveu Execução, que para mim é uma das bíblias. Rancharan é muito citado aqui no nosso podcast. É incrível, e eu tive ele comigo ali, né? Um dia ele falou assim, vem aqui na frente, até uma brincadeira, que era um dos capítulos do livro, depois acabou saindo fora, que é o dia que eu substituí o Rancharan. Mas são dois mundos diferentes, né? Um que fala da execução, né? Da estratégia de execução, e que aí ele fala da importância dos executantes também, e um outro que falava dessa liderança, de como você encontrar propósito. E tudo isso eu acho que eu consegui, né, além das experiências pessoais. Eu acho que a grande diferença do meu livro é que, cara, entre erros e acertos a gente fez isso, né? Sozinho eu não fiz nada, mas com as equipes respectivas, as diferentes marcas, nós tivemos a oportunidade de transformar organizações que nem sempre estavam no seu melhor momento em organizações de alta performance, né? E quando você faz isso encontrando o propósito, você cria perenidade na organização. E é disso que o livro fala, né? Se você quiser, eu trouxe um para você aqui. Muito obrigada. Aqui, ó, você aí, ó, que está nos vendo aqui, até a sacolinha bonitinha que fala desse equilíbrio, né, de inspirar e transformar. Tem que buscar esse equilíbrio. E o livro, o que ele fala? Essa capa aqui que eu falei, a gente encontrou um layout legal de falar esse chefe que quer ser líder, né? Eu vou ler para você aqui uma parte de baixo. Por favor. Uma jornada real sobre como desenvolver sua liderança, transformar equipes e deixar um legado que vai além dos números. Então ele conta a história de liderança tridimensional. Esse é seu. Muito obrigada. Vou fazer o que eu sempre faço aqui quando eu ganho um presente de livro, pedir para você depois autografar. Será um prazer. Lerei, porque todos os livros que a gente ganha aqui, nós lemos, tanto eu quanto o pessoal aqui da nossa equipe, e ele vai depois para o nosso estante. Show de bola. Eu gostaria de saber de você, Paulo, como é que você se mantém atualizado, né? Como é que você... Hoje a gente tem tantas opções, como é que você faz a sua curadoria? Tem que fazer, Maria. Tem que eu acho que... e não é só um clichê de ser um eterno aprendiz, que é uma frase muito comum, mas de verdade admitir que esse mundo em constante mudança, as novas gerações, né? Você tem muito a aprender. Tem dois elementos aí, eu diria para você. Primeiro é estar curioso para tudo que está acontecendo ao seu redor. Meus filhos, por exemplo, são grandes professores para mim. Eu aprendo muito com eles. O segundo é a educação formal, né? Então eu, a cada 2 anos, às vezes 3, eu procuro ir para uma universidade de ponta, e nada contra as universidades brasileiras, que têm excelentes universidades aqui, mas eu aproveito também para fazer networking, para falar em outra língua e escrever em outra língua. Então, eu fiz cursos nas grandes universidades. A semana passada, coincidentemente, eu estava em Harvard mais uma vez, passei mais uma semana lá, e agora eu tenho gente para me ajudar na França, eu tenho gente para me ajudar na Virgínia, em Nova York, eu tenho gente para me ajudar em Gana. Veja uma coisa, né? Se eu tiver algum projeto, porque esse networking eu não teria se eu ficasse aqui. Então eu podia ter feito uma universidade brasileira, poderia, mas ir para fora não tem preço, né? Você ficar alguns dias e você faz amizades mesmo. Então, além do aprendizado, você aprende com seus colegas, mas vou dar um outro exemplo. Até hoje eu tenho um amigo na Nigéria, que eu conheci em 2010, em Harvard,
que se eu for para lá, ele vai me atender. Nunca fui para Nigéria. Mas onde é que eu conheci um? Né? Dificilmente eu vou conhecer. Então, esses cursos, eles possibilitam, além do conhecimento, um networking que não tem preço. Eu recomendo para todo mundo, se o seu orçamento permitir, ou guarde dinheiro aí, um dia vai fazer, porque vale muito a pena. E se você está um pouquinho apertado, tem as opções online, né? Muitas dessas universidades têm os cursos. Aí você não vai ter o networking nem não sempre. Não vai ter o networking, você está ali. Mas o conhecimento pegando, você tem, maravilha. né? Tem que fazer. Maravilha. Bom, a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu tenho algumas perguntas ainda para o Paulo, e uma delas é sobre um conceito que você traz aqui nesse livro, que é liderança tridimensional, é isso? São as 3 dimensões da liderança, né? E é um conceito proprietário, porque, obviamente, ao longo de 30 anos, você tem que criar metodologias, né? E o que eu percebi, primeiro você tem que ter estratégia. Mas, de verdade, e aí eu vou citar de novo o Rancharan, 2/3 das empresas falham na implementação da sua estratégia. E elas falham na implementação da sua estratégia porque os executantes não compreenderam isso. Sim. Então, deixando a estratégia um pouquinho de lado, porque ela tem menor importância do que a execução, entre uma estratégia bem feita e uma execução meia-boca, ou uma estratégia meia-boca e uma execução bem feita, eu fico com a segunda opção, e o Rancharan também. Então, não precisa acreditar só em mim, acredite no consultor mais bem pago do mundo hoje em dia, que foi meu professor. Dito isso, eu vou para a liderança, e eu chamo isso das 3 dimensões da liderança. A primeira é gestão, né? E gestão é extremamente necessário para entregar o resultado. Ou seja, as pessoas é o quê? Né? Elas precisam fazer as entregas. E vender é vender. Cumprir o funil de vendas é cumprir o funil de vendas. A experiência do cliente tem que ser garantida. Ou seja, isso é o que ela tem que fazer. Que você tem que encontrar maneiras de que aquilo funcione bem. Você tem uma metodologia para isso entregar. Isso é gestão. E aí a gente poderia usar ferramentas de gestão como Ishikawa, como as mais novas relacionadas ao método ágil, ou o PDCA, e o livro também fala sobre isso. Então, isso é gestão. Então, gestão para entregar resultado. A liderança para garantir que as pessoas se inspirem a fazer o que você está fazendo, está pedindo para elas fazerem. A pergunta é, por que elas vão fazer isso, Maria? Então, como é que você inspira e faz com que as pessoas encontrem significado, colaborem, se sintam importantes, deixa de ser chefe e passa a ser líder. O gestor é mais chefe. Então, o primeiro é resultado. O segundo é você buscar inspiração naquilo para que as pessoas encontrem significado. E o terceiro, então, primeiro gestão, segundo liderança, terceiro autoliderança, que é o que eu mais gosto de falar. Isso é para garantir consistência. Antes de liderar alguém, você tem que liderar a si mesmo. E aí tem um monte de história que eu conto no livro, como, por exemplo, a minha incapacidade de dizer eu te amo. Eu já estou curado, fica tranquila. Mas naquela oportunidade, isso foi aos meus 35 anos, eu era incapaz de dizer eu te amo. Fui resolver esse problema porque faltava alguma coisa nesse cara que queria ser mais, sabe? E isso tinha a ver com as minhas inseguranças. Olha que coisa interessante, né? Tinha a ver com as minhas inseguranças de que as pessoas não me conhecessem. De alguma forma, se eu trazia um elemento para a família, que eu não falava com a minha esposa, nasceu o meu primeiro filho. Vou deixar a história por aqui, eu quero que eles leiam um livro. Mas, basicamente, eu precisava me autoliderar. Antes de liderar alguém, eu tinha que resolver os meus problemas. Então, gestão, liderança e autoliderança. Agora, em algum lugar, Paulo, posso estar enganada, porque a gente acaba, né, vendo tanta coisa. Eu vi você falando que você gosta de meditar, que você medita. Qual a importância, né, da meditação? Gente, eu estou fazendo essas perguntas um pouco até pessoais para o Paulo, porque através do exemplo dele, através da trajetória dele, a gente está falando também sobre liderança, sobre líderes. Então, eu acho que é importante a gente compartilhar isso, que os líderes também meditam. E é importante ter aquele momento de desligamento, né, Paulo? Como é que você chegou até a meditação e por quê? Por 2 razões. A primeira é por entender que eu precisava de ajuda. Então, abro mais um parênteses aqui, vou citar para você um documentário que tem um título curioso, que é O Menino, a Raposa, a Topeira e o Cavalo. Eu já assisti, é um filme, é uma animação. É uma animação, ganhou o Oscar. Né? Quem não assistiu,
Eu sei que o título é diferente, vale a Sim, pena ver. eu sei até onde tá no stream aí da vida. Em que eu vou falar agora, você vai entender porque você já viu. Mas ele tem várias lições, né? E uma delas, né, num dos diálogos entre o menino e um dos animais, que é com o cavalo é o animal maior dessa história, então tem todo sentido o que eu vou contar para vocês agora. O menino pergunta assim para o cavalo: qual foi a coisa mais corajosa que você já fez? E o cavalo responde: foi pedir ajuda. Eu precisava de ajuda, né? E pedir ajuda é um ato de coragem. Pedir ajuda é deixar claro que você não vai desistir. Sim. Então, isso tem a ver com autoliderança. Então, voltando na questão da pergunta da meditação. Eu tenho ainda dois mentores. Eu sou mentor hoje de executivos, de CEOs, mas tenho meus mentores. Eu tenho um mentor de performance, em que a gente fala de performance. E performance é resultado e comportamento, hein? Performance não é só resultado. Performance é resultado e comportamento. Porque resultado, se não tiver comportamento, não é sustentável. E o líder tem que achar que se as pessoas estão entregando resultado e comportamento, que isso a gente chama de performance. Mas eu também precisava de alguém que me ajudasse nos aspectos mais, se a gente quiser colocar, mais espiritualizados, né? E é curioso isso, porque eu sempre achei que a meditação era um negócio para monge, né? E você entender o quanto você encontrar tempo para você, e isso é tão simples, né? As pessoas têm dificuldade, né? E com o tempo você vai aprendendo, e basicamente passa pela respiração. Tem vários métodos, mas a respiração é de você naquele momento não pensar em nada, né? Meditar é não pensar em nada, né? É tentar realmente ficar saudável naquele momento, né? mas só você. E isso é transformador quando você encontra realmente por que ela existe. Aquilo te traz uma oxigenação não só para o corpo, Maria, para a alma. Você, como um líder de alta performance, a gente tem sempre, infelizmente, notícias que no ambiente corporativo as doenças mentais, né, estão sempre ganhando, como é que eu posso dizer? Estão sempre aumentando, né, nas pesquisas. Fazer essas pausas, ter esse momento para si, tem que ser feito de qualquer maneira, né? Independente da sua escolha, meditação, esporte, é preciso definir um momento para você e de que forma, né? Porque muitas pessoas não querem ter essa pausa porque acreditam que isso pode atrapalhar de alguma forma a sua trajetória. Workaholic, né? Eu quero mostrar que eu trabalho, eu quero mostrar minha vontade e aí acabam esquecendo de si. Então fala pra gente a importância de ter essa pausa, Paulo. Eu acho que a pausa é um elemento do que a gente chama de equilíbrio, né? Tudo depende de equilíbrio. A gente voltar de novo nos exemplos de comer muita batata frita ou comer muito bacon, vai te fazer mal, né? E se eu fizer muito esporte, também vai te fazer mal. E se eu só ficar lendo, vai te fazer mal. E você usar Instagram o dia inteiro, você tá ferrado, meu irmão. Mas ver o Instagram de vez em quando é muito bom. Tudo é equilíbrio, né? Eu acho que a pausa, tem gente que tem que fazer uma pausa maior, tem que fazer uma pausa menor. Volto de novo na unicidade do ser humano. Tem gente que trabalha muito. Eu tenho colegas que dormem 4 horas por noite, tá tudo bem. Esse cara não precisa dormir 8 horas por noite. Eu preciso. Então, de novo, é o equilíbrio, encontrar o seu jeito de fazer as coisas. Eu acho que, mais do que a pausa, eu acho que o problema que a gente sofre hoje é de chefes tóxicos. De empresas tóxicas, em que a culpa é do CEO, a culpa é da área de recursos humanos, a culpa é de não estar claro nos valores daquela organização que tem que ter respeito entre as equipes. Cobrança de resultado, gente, tem que ter. Você está aí na sua empresa para entregar resultado. Deu para entender isso? Feito isso, agora tem que ter processos de cobrança que sejam humanizados, né? Então, eu acho que a culpa nem está do número de horas de trabalho. Está nas formas de relacionamento. De chefes que são somente chefes.
que não tem líder, então a liderança ainda não compreendeu o que é isso. Você acha que depois da pandemia isso mudou um pouco mais? As empresas ficaram mais humanizadas, as cobranças ficaram mais humanizadas? Eu acho que houve uma mudança, sim, porque se a gente voltar às reuniões pré-pandemia, elas eram reuniões em que, em algumas empresas, obviamente, em que o chefe, o líder, ele nem conhecia muito bem o seu colaborador. Então, quando houve o momento de todos irem para casa, usar as câmeras, né, as empresas se adaptaram rapidamente, colocaram aquilo, de repente começou a passar uma criança ali no meio do call, né, no video call, e você tem filho? E aí o cara começou a perceber que por trás daquele ser humano tinha uma família, né? E isso a gente tem bons e maus exemplos, Maria. Eu tive um chefe que ele perguntava, toda vez que eu me encontrava com ele, se eu tinha filhos. E você respondia Eu respondia toda vez que ele era meu chefe. A gente não escolhe o chefe. Mas o que eu quero dizer, ele provavelmente fez algum curso de que disseram para ele que ele tinha que se interessar pelo colaborador. E uma das maneiras é você perguntar sobre a família dele. Só que esse interesse não era genuíno, né? É óbvio que não. Então, por isso que eu falo da autenticidade. Eu vou te contar um segredo meu. Eu não tenho facilidade para lembrar dos nomes. Somos dois. Mas, o que eu faço? Eu anoto. Se eu perguntei para Maria, Maria, você é casada? Maria, você tem filhos? Eu anoto. E quando eu volto, eu dou uma olhadinha antes. Isso é trapacear? Não. É simplesmente admitir que eu preciso de ajuda, nesse caso da minha agenda, para guardar essas coisas. Sim. Mas também é demonstrar que eu estou preocupado com você. De maneira genuína, sim. Só não sou capaz de guardar os nomes. Mas eu quero guardar. A intenção é muito importante. Né? Estou querendo dizer que, naquela oportunidade da pandemia, as pessoas vendo isso começaram a entender que existia uma família. E um chefe tem que entender isso. Pode falar palavrão aqui, Maria? É proibido? Vamos evitar um pouquinho. Puxa vida, né? Quase saiu um outro P aqui. Ó, quando eu comecei a falar aqui, o pessoal que está ajudando a gente olhou aqui e vai falar palavrão? Não vou falar. Vem tranquilo. Puxa vida. O que eu quero dizer é, por trás do ser humano existe uma família. Às vezes existe sim um carnezinho para pagar, ele só está lá porque ele tem que pagar o carnezinho, porque ele não tem um bom líder, ele só tem um chefe. Espero que o chefe resolva esse problema, diminua essa toxicidade. Existem sonhos, existem medos, Maria. E a liderança tem que criar um ambiente em que as pessoas tenham, sim, coragem de falar inclusive sobre os seus medos. Porque isso vai aumentar a conexão entre as pessoas. Então, respondendo de maneira mais objetiva, eu acho que a pandemia ajudou, porque você começou a perceber que tinha passado... Mas, de novo, se o cara tem esse problema, ele já esqueceu. E aí não é só a pandemia. Tem que ter realmente uma cultura organizacional que fale da necessidade de ter conexão, de ter confiança, de ouvir, de falar. E isso exige tempo. Né? A única coisa é tempo. E se o líder não estiver conectado com esse novo perfil, né, de cultura organizacional, não vai adiantar, né? O líder tem que estar nessa conexão. Então, o líder tem que estar, mas se ele não tiver naturalmente, a organização tem que criar. Alguém tem que puxar esse trem. O CEO tem que criar, essa é a responsabilidade do CEO, não é a área de recursos humanos. A cultura organizacional vem do CEO e vem do exemplo. Mais do que escrever nos valores da organização, na avaliação anual, semestral, trimestral, whatever que tem na sua empresa, é o comportamento do CEO e das diretorias é que vai definir se essa empresa se comporta daquele jeito ou não. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, mas eu vou pedir para o Paulo deixar duas dicas. A primeira é para aquele líder que não se sente seguro para assumir esse papel. Como é que conselho você daria para esse líder, para ele se sentir mais apropriado, né, mais engajado, não sei se engajado é a melhor palavra, mas para ele se sentir confortável, né, como um líder e se tornar um líder de sucesso? Primeira dica. Primeiro empresta o livro aí. Vamos lá. Eu vou vender o meu jabá aqui, né, gente? Primeiro leia o livro, porque está condensado aqui tudo aquilo que transformou minha vida como executivo, como ser humano. Mas sendo mais objetivo, o que traz, às vezes, é o medo. Né? Então, primeiro, autenticidade, vulnerabilidade. As pessoas têm que te conhecer, você precisa conhecer as pessoas. E para isso tem que ser de verdade. Não seja fake de você mesmo. Essa é a primeira. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Esse é o principal conselho. Mas eu não sei o idioma. Vai ser o idioma mesmo e bota, isso aí. Bota fogo. Vai, cara. Vai. Ah, mas não tenho certeza que vai dar certo. Vai com medo mesmo. Às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo. Mas na maioria das vezes vai dar certo.
Com certeza. Agora, outra dica é para aquele jovem que está nos assistindo e que tem esse anseio, tem essa vontade de se tornar um líder de sucesso. Que dica você dá para ele? Se prepare, seja curioso. A principal dica é curiosidade. Quando eu entrevisto alguém que tenha que se encaixar com os valores da organização, eu entrevisto alguém que tenha conhecimento, eu entrevisto alguém que parece que vai ter o comportamento, mas especialmente a gente busca curiosidade. O ser humano pode aprender algo muito rapidamente hoje. Uhum. Se usar a inteligência artificial, mais rápido ainda, né? Mas se ele não for curioso, ele demora mais tempo que os outros. Curiosidade. Bom, hoje você está como escritor, palestrante, mentor, conselheiro, à vontade de retornar ao mundo executivo na posição de líder. Você pensa nisso, Paulo? Você sabe que com um certo ceticismo, às vezes os headhunters me ligam assim, falando assim, cara, mas vamos conversar. E eu falo assim, não, realmente não é o meu momento agora para isso, tá? Quem sabe no futuro, por alguma outra razão, mas hoje estou focado em ajudar, é o meu propósito de vida, mais pessoas a se desenvolverem. E eu faço isso quando eu visito diferentes empresas, não só uma empresa, eu faço isso quando eu coloco 16 mil pessoas na plateia, como eu fiz no G4, lá na abertura do G4 Vale, 6 mil pessoas online, 6 mil pessoas ao vivo e 10 mil online. Como eu vou fazer semana que vem no iFood. Então, eu estou curtindo muito essa nova fase. Conselho de administração é algo que eu tenho discutido com mais seriedade, alguns, mas a posição de CEO é muito pouco provável, porque realmente eu acho que eu posso contribuir de outras formas nesse momento. Bom, conta pra gente, você que também já esteve, né, na posição de conselheiro, como é que foi essa experiência, como é que é um executivo, né, de mais de 30 anos chegar nessa posição, o que é que ajuda, o que é que atrapalha? Não tenho dúvidas que para você se posicionar como conselheiro, você tem que ter experiência, né? Então, eu hoje ainda estou em conselhos das minhas startups e faço mentorias para os próprios executivos delas. Empresas que eu faço investimentos ou que eu recebo participação. Mas conselhos mais formais, que é a sua pergunta, o último que eu exerci foi na IMC, na International Meal Company, que é uma empresa de capital aberto. Então, depende do tamanho da empresa, ela vai ter uma governança diferente. Tem empresas que têm reuniões a cada trimestre, de conselho, mais formais, mas elas têm os seus comitês, né? Comitê de recursos humanos, comitê de investimentos, comitê de finanças, depende da empresa. E ela vai fazer isso normalmente uma vez por mês, pelo menos. E as empresas médias, elas às vezes não têm tanta governança e tem muito mais um papel de você estar mais próximo do CEO, ou do proprietário, ou do fundador. Mas são coisas muito legais, porque eu acho que como conselho você evita que a empresa ela cometa algum erro que você, na sua experiência, já passou por ele, né? Eu curto muito. Nessa parte do programa, eu sempre peço ao convidado, Paulo, para ele deixar um contato, né, para quem quiser acompanhá-lo depois aqui do nosso podcast. Você que já deixou o seu Instagram lá no início, repete para a gente, e se tiver outro contato, por favor, fica à vontade. Tanto no Instagram como no LinkedIn, que são acho que as mídias mais usadas, você me encontra como Oi Paulo Camargo. E o legal é que sou eu que respondo ainda, tá? Tem obviamente uma agência que cuida, dentro da minha equipe tem o pessoal da agência de marketing, né, que cuida das mídias sociais, mas uma coisa que eu não deleguei ainda é as respostas. Então, se você quer continuar essa conversa, pode mandar lá que eu mesmo respondo. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação com a gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigada também por vocês estarem aqui com a gente no nosso ADM Cast. Hoje falando sobre liderança, sobre líder. Comente o que vocês acharam, escrevam aqui nos comentários, sugiram novos temas, novos convidados. Não esqueça de seguir o nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de compartilhá-lo e também de nos seguir no Spotify. E, claro, de vocês avaliarem também o nosso podcast. Isso é muito importante, tá bom? Eu sou a Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!